Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui a gente conversa com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. O Elas na Cena é um projeto contemplado pelo edital 6 de 2023, produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Nossa convidada de hoje é a Nina Soldera, ela que é cantora, performer, ensaísta, produtora cultural. Nina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para trocar uma ideia, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar no nosso podcast e é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz, já vi outros episódios, pessoas que eu super sou fã. E aqui é só para fazer esse bate-papo também florescer, né, com essas mulheres, né? Pessoal, inclusive, eu quero convidar vocês, se vocês não assistiram ainda os nossos episódios anteriores, dá uma olhada no Instagram, no YouTube, Maratona, tem episódios maravilhosos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, a nossa convidada de hoje, ela é vocalista da Mundo Humano. Mundo Humano. Mundo Humano, é tudo junto mesmo. Exato. Formada em tecnologia, em produção cênica. Ela também é atriz, é vocalista, ela é integrante do Máscara, né? Núcleo de Pesquisa e Teatro e Performance, compõe o grupo de performance e dança Corpo Suspeito, e além disso ela produz e desenvolve também trabalhos solos. Sim. Não é isso, Nina? Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua história pra gente, como que surgiu essa veia cultural, o que é que te levou a gostar de arte, de música, de dança, de onde surgiu tudo isso? Interessante você perguntar, porque eu não sou de Goiânia, eu moro aqui há muitos anos, né? Moro há 24 anos, para ser bem precisa. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Passei minha infância no Pará, né? Então eu costumo dizer que eu tenho, assim, mais uma influência cultural afro-indígena, né? Essas misturas. E venho para cá passo um pouco da infância aqui, porque minha mãe é goiana e meu pai era gaúcho, mas eu volto para o Rio Grande do Sul para viver a minha adolescência. Então, com 15 anos, eu começo a minha trajetória artística lá no Rio Grande do Sul. Esse ano eu completo 30 anos de carreira, né? Então, lá eu tive contato com a cultura, com as artes, na escola, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente defender, né? Que faz toda a diferença na minha trajetória. Então, eu comecei com teatro e dança lá. E assim, num projeto de extensão da universidade, da minha cidade, com a escola. Gente, olha a importância disso. Eu falo que atualmente a gente vive um momento muito diferente na cultura mesmo, porque antes isso era inserido na escola de uma forma tão profunda, assim, a gente respirava cultura, a gente respirava arte nesse ambiente escolar. Eu também tive muito disso, eu fiz teatro na minha escola, a gente cantava, a gente dançava, tinha incentivo para isso. E parece que hoje em dia não, né? Parece que tem essa distância, né? Acho que a gente, de alguma forma, precisa repactuar essa relação educação e cultura, né? Então, assim, nessa escola, o primeiro contato mesmo foi com as bandas de escola, né? Bandas marciais, tradicionais. Então, ali começa a minha paixão pela música. Mas, de fato, eu estava trabalhando com teatro e dança. E aí, a partir disso, eu vou para uma banda de baile. Ser parte do corpo de baile dessa banda de baile. Lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Então, assim, eu agradeço muito a minha mãe e meu pai por permitirem, né, essa vivência, pois eu viajei muito o estado, assim, toda semana, então já tinha uma rotina bem de trabalho com arte, né, e sustentava meus estudos, né, as minhas pesquisas, alguma coisa de casa com o cachê que é desse trabalho. Que bacana. Aí eu vim para Goiânia em 2000, aí já começa uma outra relação com a cultura. Então, quero saber de tudo. Primeiro, você tinha alguém aqui em Goiânia já? Ou você decidiu assim do nada, falando, não, de repente lá tem uma oportunidade, teve algum convite? Como que foi essa vinda para cá? Eu confesso que eu vim para Goiânia contra gosto, assim. Minha mãe, a família da minha mãe é de Goiás, né? Daqui do estado de Goiás. E meu pai, a família do meu pai é do Rio Grande do Sul. Mas meu pai e minha mãe se conheceram em Goiânia. Ele passou um tempo por aqui, se casaram, então circularam o Brasil. Era uma pessoa que viajava muito a trabalho, né? E ele dizia que Goiânia era o melhor lugar para viver. Então,
Quando nós voltamos para o Rio Grande do Sul, a minha mãe falou, antes da gente voltar, minha mãe falou assim, acho que o seu pai merece passar os últimos dias da vida dele junto da família. E isso foram 10 anos, né? Aí, quando ele faleceu, ela falou, agora a gente vai implementar, voltar para Goiânia. Eu já estava com planos de fazer a faculdade de artes cênicas em Santa Maria. Aí eles ficavam me convencendo, né? Não, mas em Goiânia agora tem, né? Então, enfim, vim com a família, com a minha mãe e com meu irmão para cá, para ficar próximo da família da minha mãe. Pois é, inclusive você fez faculdade de artes cênicas aqui, né? Eu comecei a faculdade de artes cênicas, depois migrei para de produção cênica. Que é exatamente isso quando eu chego, tem um pouco dessa demanda, né? Que são os grupos de teatro, né? Eu queria trabalhar com vários diretores, mas a gente tinha uma cena acontecia muito pelos teatros de grupo, então era difícil de entrar nos grupos, né? E fazer um trabalho ou ser convidada para algum trabalho, ser dirigido por algum diretor, né? Então a gente montou um grupo, tinha um grupo, né, da periferia do Veracruz, de Goiânia, né, que eu tenho muito orgulho, muito orgulho. A gente montou um grupo de teatro, caras, e tinha essa demanda de bastidor, né? A gente fazia muito teatro-escola, como que vai se relacionar com os equipamentos culturais da cidade, como contrata um iluminador, sabe? A gente precisava de ter uma trilha sonora específica, né, profissional. Então, essa demanda de bastidor foi o que me levou para a produção cênica. Bacana demais. E qual foi o lugar que você apresentou de maior impacto, assim, na sua carreira? O primeiro que você se lembra, que você falou, poxa, eu não acredito, eu estou apresentando aqui, que honra. Em Goiânia, eu fico muito feliz de ter participado do Goiânia Canto de Ouro, assim, né? Porque é um projeto que eu acompanhei muito, vi muitas pessoas, muitas artistas, muitos cantores, cantoras, compositores, né? Que eu sou muito fã. Eu via como plateia e tal, e eu falei assim, nossa, um dia eu quero apresentar nesse lugar, né? A lei da atração. Exatamente. E trabalhei no bastidor do Goiânia Canto de Ouro, a convite do Carlos Brandão. E no ano seguinte, eu me inscrevi, porque acho que foi o primeiro ano que teve edital para artistas que não eram convidados. Escrevi, passei e tive essa honra de participar de um projeto como esse. Então, assim, para mim que venho do Sul, estando no território goianiense, participar do Goiânia Canto de Ouro... Foi uma honra. Nossa, uma honra. Isso, e é marcante. Como cantora e como atriz? Como atriz, nossa... Eu vou falar de 2 espetáculos específicos. Nossa, é difícil essa pergunta, viu, Silene? Posso ter? Gente, me desculpem. Não, mas pensa aí. Pelo menos como atriz, assim. Eu acho que foi muito especial apresentar um texto no Mia Couto com o grupo de teatro de Ambalau no Palácio da Música, no Oscar Niemeyer, né? Então, um espaço que é enorme, né? E a configuração da peça, ela é bem extra-cotidiana, sabe? É um palco mais arena, o público bem próximo. E as pessoas irem, sabe? Ter plateia cheia. Para lotar um espaço grande, exatamente, né? Assim. Então, e a de Ambalau, o grupo, tem uma forma muito honesta de fazer o seu engajamento, ele é orgânico, né? Então, os atores, as atrizes vendem os bilhetes, né? Então, tem esse lugar que tem essa proximidade com o espectador também no processo anterior e no posterior. No espetáculo, na apresentação, é emocionante, assim. Me conta um pouquinho da entrada nesse grupo. E também queria saber do mundo urbano também. Certo. Conta pra mim. O de Ambalau eu recebi um convite em 2022, né? Estavam com esse texto, já é um texto que eles montaram em 2015, também fruto de um edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A importância dos editais. Eram estudantes de produção cênica, na época, e era um TCC desses estudantes. E montaram esse espetáculo, o pesquisador é o professor Gustavo Brito. E eu já tinha assistido o espetáculo.
E aí, mais recentemente, em 2022, quando eu recebi o convite, era para entrar fazendo a parte final, que tem uma música da Odetta, que tem tudo a ver com o momento final do espetáculo. E eles faziam o áudio mesmo, né? Você toparia? Eu fiquei honrada, né? Nossa, eu sou fã desse grupo, eu quero super participar. Eles nem acreditaram que eu aceitei assim, né? E aí, por incrível que pareça, eu estreiei no dia do meu aniversário. Nossa, que presente! Foi um presentaço, assim, na CIA Novo Ato. A gente fez 2 sessões lotadas, assim, foi incrível. E depois disso, aí a gente foi conversando algumas coisas. Eu até brinco com eles, eu fui chamada para fazer uma participação e virei da família, né? Então, logo segui, depois eu assumi um outro personagem muito emblemático nesse texto também. E agora, recentemente, a gente perdeu uma colega, né? Que é a Valéria Vieira. Então, é um desafio agora para a gente seguir o caminho com o espetáculo sem a presença física de Valéria, mas que a gente sabe que Sim. no astral ela também já diria pra gente, continue, né, a missão do teatro. Com assim. certeza é o que ela gostaria que E é um vocês grupo, continuassem. exatamente. É um grupo basicamente formado por pessoas negras, né? Que também foi uma coisa que me motivou, assim. Isso, eu queria saber de você a importância dessa representatividade, como que você faz questão de colocar isso nos trabalhos que você desenvolve, porque a gente sabe que a gente precisa de pessoas para representarem, né? Para que mais outras meninas negras elas tenham sabe, se sintam instigadas a fazer, que elas também são capazes. Fala da importância disso. É, como que eu posso te falar isso, Leila? Porque, assim, tem várias camadas nesse processo, né? Tanto da representatividade, como também do lugar que você escolhe, né? Ser potência, né? Então, quando você vê uma médica negra, um médico negro, né? Você entende que você é potência nesse lugar. Nas artes, a gente durante um tempo, a gente via montagens de textos, assim, muito ligado à cultura europeia, né? Ou o que estava colocado para a gente representar aqui, nesse território, no Brasil, estava muito ligado a uma história da escravização, né? Ou papéis mais subjugados, enfim. Né? O que não reflete uma possibilidade de mudança no pensamento, né? De uma sociedade. Então, a importância, por exemplo, do grupo de Teatro Jambalau é exatamente contar uma história com os corpos que são. Né? A imagem já é um ato político, né? E isso é muito presente. Às vezes eu tento dar uma distanciada assim para que não vire uma pauta ou que não fique só o traço da militância, sabe? Mas é impossível. Não tem jeito. Não tem jeito, né? É uma coisa que atravessa mesmo e vai estar impressa em todos os trabalhos. Porque é o corpo que tenho, é o legado que sou, né? É o que nossa ancestralidade trouxe pra gente. Então, defender isso como missão, com orgulho e com excelência, né? Isso é muito importante dizer que Com certeza. as pessoas pretas que têm feito seus trabalhos, tem muita coisa incrível sendo produzida em Goiânia, inclusive. Tem feito com muita excelência. Inclusive, queria destacar aqui um projeto que é o Caetano Preto, Negras Melodias, de Caetano Veloso. Como que surgiu essa ideia? Certo. Você me perguntou como que surgiu a Mundo Humano, né? Como que foi isso? Eu vou pegar junto, então. A Mundo Humano, ela surge em 2013. Eu falo 2012, mas o Cleo fala 2013. Mas, de fato, quando ela surge. E a gente falava muito sobre uma cena cultural goianiense na música que pudesse também conversar, dialogar com o que estava sendo produzido na contemporaneidade por outros territórios, por exemplo, a Bahia, né? Tem o seu legado ali com o axé, mas foram aparecendo vários artistas dessa urbanidade, propondo algumas misturas sonoras. O rap também virou foi um expoente muito grande durante 3 anos, sendo os artistas do rap, né, sendo considerados os melhores na música nacional, enfim. E a gente falava que Goiânia tinha uma relação com a produção cultural
das pessoas pretas muito ligadas ainda ao tradicional, né? E que poderia, isso não é problema, isso, né? Mas quem está na urbanidade quer produzir alguma coisa que tem essa relação com a cidade, né? Como que ficaria, né? Como que fica? E aí a gente começou a pensar nesse sentido. Aí daí a gente criou a Mundo Humano um pouco para ter essa voz da Nina Soldera, né? Falando dessas coisas do cotidiano. E as composições do Kleuber junto com essas reflexões. E aí é uma banda autoral. Para você existir em Goiânia, você tem que fazer outros circuitos, Sim. né? Então, defender a música autoral é um trabalho de resistência mesmo, né? E aí a gente bolou o Caetano Veloso, Negras Melodias, né? Pensando esse repertório do recôncavo, né? Pensando esse repertório do Caetano que é conhecido, mas que, por exemplo, você vai assistir, sei lá, num barzinho, um artista, sempre vem Leãozinho, né? Vem Tieta, vem outras composições dele. Aquelas que ficaram mais famosas mesmo, Exatamente. até mesmo pela elite mesmo, né? Brasileira. Exatamente. E aí a gente pega essa relação do Caetano com o Recôncavo, com o Gilberto Gil, com o Jorge Benjor, sabe? E traz uma pesquisa de repertório desse universo. Então a gente vai do poema de Castro Alves, né? Que tem a Haiti, por exemplo, né? Inclusive, acho que em 2017 a gente via muito essa migração, né? De pessoas do Haiti para cá, para Goiânia. E vocês estão rodando ainda com esse projeto? Esse projeto a gente circulou durante acho que 6 anos com ele. Fizemos a estreia dele no Teatro Sesc Centro. E depois a gente fez várias casas. Foi muito interessante, assim. Deve ter sido lindo. Muito interessante. Tem algumas pessoas que gostam muito desse show. A gente pensa em reeditá-lo para esse momento também. Mas tem, enfim, né? A gente vai chegar nesse papo, né, Serede? Que Goiânia não tá fácil para quem faz música, né? Tem a relação com a AMA, com a GCM tem sido bem difícil, É assim, uma né? pauta que sempre é tocada aqui, essa dificuldade mesmo. O pessoal É verdade. que fala bastante sobre isso, que tem uma relação difícil aí. A gente precisa conversar, pactuar coisas, né? Entender que a cidade, ela vive dessa efervescência cultural e que a gente tem que ser aliado, né? Encontrar os meios, as ferramentas, os mecanismos das coisas acontecerem, né? Uhum. Tipo, tanto das pessoas terem o direito de descansar, né? Que é essa alegação, como também o direito de existir culturalmente. Se expressar. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre pergunta, eu não sei como como está relacionado a questão das multas ambientais por conta de som alto, né? Mas a gente queria saber, né, dos mecanismos, a transparência disso, para onde vai esse recurso, onde é aplicado, sabe? Qual o retorno que tem para a cidade? Porque a gente está nessa sinuca de bico e não é para ser uma luta, uma queda de braço, é para a gente conversar, porque a gente coabita essa cidade. Com certeza, é uma pauta muito importante, que tem muitas vertentes aí. Fala um pouquinho pra gente sobre o Festival de Poesia Goiânia Clandestina. Fiquei curiosa sobre isso, como que é? O Goiânia Clandestina é um selo literário. Eu estive ali no início, hoje o pessoal tem uma outra equipe, e é um festival de poesia. Inicialmente, o Mazinho, que é um dos coordenadores, ele tinha o intuito de fazer um festival que pudesse trazer pessoas de fora para dialogar, mas potencializar os poetas e as poetisas dessa cidade, muito jovens, né? Muito jovens, e que não tem publicação, né? Os principais mecanismos de publicação ou era o jornal, né? Ou você talvez passar por uma lei, né? Um edital, assim. Então, eles foram ocupando a cidade, a gente veio para potencializar um pouco essa ocupação, e eu participei de 2 festivais. Eu acho que agora, esse ano, eles realizaram o 3º festival e foi muito incrível, porque aconteceu de maneira descentralizada.
Primeiro a gente organizou no Goiânia Ouro e no Teatro Sonhos, Espaço Sonhos, que era ali no Liceu. O segundo já foi na Casa Clandestina mesmo. E esse ano circulou pela ocupação Fidel Castro, foi para outros territórios. E sempre tem oficina, formação, apresentação desses poetas. Eles tinham uma ferramenta que eu achava muito incrível, que eram os vídeos poemas. Então, era essa leitura sobre a cidade e visualmente ocupando. Então, é uma literatura visual, talvez. Também. Nossa, devia ser um espaço de troca riquíssimo, né? Exatamente. E que incentivava a juventude. Exatamente. Tem uma relação com essa cultura dos slammers, sabe? Das batalhas de slam, do recital, um pouco dessa relação de ocupar a rua com poesia, né? E qual é a forma, né? Essa cultura de slammers tem essa proximidade. E todos eles escrevem muito bem, tem coisas muito incríveis publicadas. A gente encontra material disso na internet disponível? Sim, eu acho que sim. Tem o perfil da Clandestina, né? Goiânia Clandestino, seu literário. Lá tem algumas ações que eles fizeram, que estão fazendo. Semana passada eles estiveram também ocupando um festival aí, o Aldeia Sesc. Já é uma parceria que já está consolidada, tem sido bem legal, bem bacana. Já no espaço de biblioteca, né? Ai, vamos conferir então, com certeza. Exatamente. Merece demais. Agora, festival, espetáculo, Noite dos Assassinos? Como Esse assim? é um espetáculo do repertório do Máscara, no Núcleo de Pesquisa. Mas eu não estou nesse espetáculo como atriz nem como produtora, porque o Máscara funciona assim. A gente tem um repertório bem amplo, é um grupo que tem mais de 20 anos. E tem uma relação muito forte com a produção de Samuel Beckett, né, com os textos de Samuel Beckett. Então, os textos, né, têm elencos diferentes, né? E quem não está na cena, no palco, assume uma função de bastidor. Entendi. Então, eu estou em espetáculos como o Curta Beckett, que são vários pequenos textos do Beckett. Estou na produção de um espetáculo que faz tempo que eles montaram, que é Que Onde. E agora, recentemente, assumi a produção do Esperando Godot, que é um texto que eu amo, que inclusive marcou, olha, talvez eu tenha me enganado, viu? Marcou a minha chegada em Goiânia, que foi o primeiro espetáculo que eu assisti no Teatro Goiânia. Eu sabia texto. que tinha E foi assim, que mexe com o coração. É verdade. É um texto incrível e tem 2 atores incríveis em cena. Tem o Ronei, tem o Alan, mas tem o Almir e o Júlio Van, né, que são 2 grandes baobás assim, da cultura do teatro goianiense, né? Então, é um prazer, assim. Noite de Assassinos talvez aí fica o convite para o Máscara, né? Trazer esse espetáculo para encenação novamente, né? Imagina. Eu dei uma stalkeada nos seus trabalhos e, remexi lá. Tô vendo aqui, Caixinha de Música. Me conta desse projeto. Nossa, o Caixinha é uma proposta que Cleuber e eu pensamos, mas de uma forma assim muito... Na verdade, foi acontecendo muito natural, sabe? Porque ele tem o trabalho dele de compositor, né? Tem a banda dele, enfim. E tinham músicas que a gente gostava que não cabia nem nesse trabalho que eu faço com a Mundo Humano, nem nos trabalhos que ele fazia com a Pode Ser, que ele faz com o Baile do Divino. São músicas desse universo meio casal, dos amores, né? Dessas lembranças, desse brechó de ilusões, né? Que são essas roupas que as músicas vestem, né? E aconteceu disso surgir mesmo na pandemia, né? Porque todo mundo ficou daquele jeito, sem poder trabalhar. Então a gente foi tocando essas músicas, e nossa, e aquelas, né? E aquelas sim, aquelas, né? Sandra de Sá,
Benedito de Paula. Eu falo que os projetos elaborados durante a pandemia foram um suspiro para a alma das pessoas, um resgate, né? Porque estava tudo muito confuso, muito parado, as pessoas não podendo socializar. E esses projetos, assim, deram um respiro para a alma da gente. Então, foram muito importantes. Sobretudo, assim, minimizou distâncias, né? A gente tinha uma saudade tão grande de tantas pessoas e, enfim, acabou que o Caixinha virou um produto e inicialmente ele era um produto de live mesmo, né? A gente apresentou em outros momentos, mas ele foi aí que surgiu, assim. A gente chegou a fazer em Uruaçu uma edição para crianças, caixinha de música para crianças. Então foi bem legal que a gente visitou esse repertório que também a gente gosta muito, Balão Mágico, enfim, né? E muito legal de ver uma plateia de pais e mães com seus filhos e filhas, sabe? Foi emocionante, assim, E aí eu acho que a caixinha de música acaba tendo esses desdobramentos, essas possibilidades infinitas, né? Agora, Nina, conversando com você, olhando para você, a gente percebe o quão você é forte. Você passa essa força para a gente. Chega na sua figura pública mesmo, na sua voz, a gente percebe isso. E muito disso vem da sua espiritualidade, né? Você faz um trabalho que é de performances ancestrais. O quão da sua espiritualidade você traz para esse tipo de trabalho? Fala um pouco desse processo criativo que vem da sua espiritualidade. A performance ancestrais, ela é... Como que eu falo? É a confluência, né? De várias experiências e espiritualidades, né? Porque nós somos 10 performers em cena, né? Esse ano eu e a minha filha começou a performar com a gente também. Assim. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 11 anos. Ela era muito pequena na anterior, mas esteve ali, né? Porque é importante pra gente construir um território de espetáculo, de cena, que as crianças sejam possíveis, né? Então, é uma performance que tem mulheres indígenas, mulheres negras, de espiritualidades diferentes, e tem crianças, né? Então, quando eu fiz em 2018, eu estava no processo de me conhecer, de me aproximar, de me envolver, de cair de cabeça, mergulhar mesmo fundo com o candomblé. Eu tinha encontrado a casa que hoje eu sou iniciada, e o meu pai de santo foi muito preciso, assim, foi muito preciso e precioso nesse processo. E a sua casa é daqui de Goiânia mesmo? Ela é em Aparecida de Goiânia, né? Cidade de Veracruz. Meu pai Paulo de Odé e minha mãe Cris de Oxum. Ele é Axé Minfunké. Então, foi quem me deu a mão porque eu estava nessa busca pessoal, né? E acaba que o trabalho, performance ancestrais, acaba que foi conseguiu, né, me acolher nesse lugar também, assim como as outras espiritualidades, e refletir isso em cena. A gente costuma dizer que é um trabalho, nossa, né, muito, muito, muito profundo. É muito profundo, né? Porque a gente não acessa só as nossas trajetórias, mas tudo aquilo que veio antes da gente também, né? Ancestralidade. Então é impossível não pensar em minha mãe, minha avó, bisavó, na terra como na natureza como uma ancestral de mais tempo, né? Uhum. E então isso também fica refletido, assim, na música também é bem presente esse lugar da espiritualidade, assim. Eu sou uma filha de Ogum, né? Então, assim, é um senhor do metal, senhor, né? Que está em toda a terra e de abertura de caminhos, né? Então, acho que um pouco disso eu tento trazer para as minhas experiências de trabalho, para honrar esse orixá que me protege, que me ensina, que me ampara. Né? Não, e é nítido. Essa força vem daí. É bem nítido mesmo. Nossa, axé. Ai, que papo bacana, Nina. Eu quero te pedir, assim, para dar um conselho para quem está começando agora no mundo, né, da música, da dança, os jovens que estão aí trilhando um caminho que a gente sabe que é árduo, é difícil, mas que a gente não pode desistir, correr atrás dos nossos sonhos. O que você tem a dizer para essa galera que está iniciando agora?
Ah, nossa, você faz umas perguntas difíceis, gente. Porque eu fiquei pensando assim que, na verdade, eu que estou precisando dos conselhos. Porque é isso, né? A juventude, quem está começando tem a expertise de lidar com essas novas ferramentas, né? Que é a internet, as redes sociais, né? E é uma coisa que eu não tenho muito esse lugar, né? Eu evito, Ah, mas inclusive. tem também. Tá aí pra gente usar, né? Exatamente. Mas eu acho que o melhor não sei se dá para dizer o melhor conselho, mas o melhor que eu posso dizer é que é um convite, né? A arte, é um É um chamado, é um chamado. chamado. Então, não pense que assim, olha, eu não vou mexer com isso, que você vai dormir tranquilo, né? Não. Porque em todo momento você vai ser chamado para isso. O conselho que eu acho que posso dar é calma, né? Vai passo a passo, né? A gente não tudo que está na rede social é o resultado de um processo, mas esse processo tem quedas, levantar, sabe? Tem ansiedades, tem aprendizado, né? Tem muito aprendizado. Ah, dessa vez eu fiz assim, olha, o que eu posso melhorar para cá? Então, eu acho que é respirar calma mesmo, entender que o processo, ele é de altos e baixos mesmo, sabe? Altos e baixos. E isso é o que valoriza a trajetória. E eu acho que muito, assim, dessa questão que a gente estava falando da ancestralidade, se aplica também, né? Os mais jovens olhar o caminho trilhado por aqueles que já estão ali na lida há mais tempo e aprender, né, com eles mesmo, com vocês, conosco, que estamos aí há um tempo já trilhando esse caminho. É interessante quando você fala isso, porque a gente tem um hiato, né? A pandemia aprofunda, né, esse ato, né? Então, por exemplo, eu lembro de a primeira vez que eu saí depois da pandemia, eu não reconhecia ninguém na cidade, porque as pessoas tinham crescido, né? Quem estava em casa, quem estava uma cena sendo ocupado por outras pessoas, assim. Então, basicamente, a gente era desconhecido, né, para essa nova paisagem humana, pulsante cultural da cidade. Acho que é entender mesmo que tem um caminho que foi pavimentado, né? Que pode ser que não seja o caminho que você queira trilhar, mas essa pavimentação te fala sobre o que você não quer, o que você pode aproveitar, reconhecer, sabe? A gente também vive tempos diferentes, né? Com Então, certeza. quer dizer que o que foi feito há um tempo atrás é obsoleto ou tem menos importância. A gente precisa entender da nossa história, né? Com certeza, é Precisa muito entender importante. muito da nossa história. E assim, a gente tem uma cidade de compositores e compositoras belíssimas, assim, né? E a gente pouco conhece ou poucos vê, né? Poucos espaços têm promovido esses encontros. Nina, você é conselheira municipal de cultura, né? No segmento da música mesmo. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho que você desenvolve, que acaba que é um pouco mais burocrático, né? Ele tem essa questão burocrática, mas ele também é um espaço de formulação, né? De formulação e é a instância mais próxima da categoria, né? Da classe artística. Então, nela deve refletir os anseios, né? E as exigências, cobranças, né? Então, o conselho é esse lugar. Tem que cobrar, cobra mesmo, né? Se não está indo para uma direção assertiva, positiva, a classe tem esse lugar para cobrar. E eu trabalho lá, basicamente, a gente lida com o que tem sido promovido pelos instrumentos, né, de fomento, né? Então, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, agora, né, Paulo Gustavo, deve vir aí em breve a Política Nacional de Blanc no município. Então, a gente lida com esse debate de formular para que esses instrumentos, os editais, seja o mais acessível ou que chegue mais próximo das experiências culturais de Goiânia. Porque a nossa legislação, né, a nossa organização, através da nossa legislação, nós somos 7 cadeiras, 7 linguagens representadas no Conselho. Isso nem sequer representa o que tem sido feito em Goiânia, né?
Então a gente tem gente da música, tem a música, artes visuais, artes plásticas, audiovisual, mas não tem a cultura popular, que é uma demanda importante da cidade. A gente tem visto aí uma produção da população LGBTQIA+, muito pulsante. Nesse espaço também ainda a gente é muito tímido por conta da própria legislação cultural. Então, o conselho é um pouco refém dessa legislação, o que faz a gente pensar que é importante, né, ter uma Câmara Municipal sensível às demandas da cultura no âmbito da política mesmo, né, no âmbito da formulação de leis e implementação, né. E a gente tem travado uma luta muito grande que é em relação ao repasse, né? A gente tem garantido por lei 1% da lei municipal e 0,5% FAC, né? E esse repasse desse recurso é feito pela Secretaria de Finanças e nem sempre o montante é o que é informado de ISS e IPTU. Então, esse é um debate que a gente tem feito no âmbito do Conselho, que a gente precisa transpor os limites do conselho e chegar também nos interessados, que é a classe artística, mas que quem também está ali com a caneta na mão, né? Quem foi eleito pelo povo, enfim. A Câmara Municipal, a Prefeitura precisam estar próximas desse diálogo, né? Com desse certeza. debate. É um trabalho para garantir que esses repasses sejam efetivamente feitos, né? E para que dê espaço para que as pessoas possam ter cada vez mais acesso a essas leis de incentivo. Exatamente. E eu não tenho dúvida que o dinheiro chegando na mão do artista, chegando na mão dos fazedores de cultura, a cidade ganha inclusive no ponto de vista econômico. Uma cidade mais alegre, uma cidade mais, né, culturalmente mais pulsante, enfim. Então, acho que o Conselho é essa ferramenta e é uma ferramenta que a gente precisa valorizar e potencializar, né? Eu estou ali agora na segunda gestão, né? Fiquei nos 2 anos anteriores, voltei agora. Então, você entrou em 2022. Eu acho que foi. Isso, a conferência foi em 2021, acho que 2022. E já entramos para julgar os recursos da lei municipal da época, né? E agora a gente está voltando dia 29 para lidar com esse certame da lei, que já está em fase deve estar em fase de publicação dos que foram aprovados na primeira fase, e a gente pega os recursos para analisar. Bacana. Nina, muito obrigada por conversar aqui com a gente, contar um pouco da sua experiência, do seu trabalho. As pessoas podem te acompanhar nas suas redes sociais para saber um pouco mais sobre o seu trabalho? Com certeza, pode. Primeiro eu quero agradecer o convite. Ah, imagina. Nossa, agradecer a toda a equipe, você. Desejo vida longa e próspera ao podcast. Obrigada. Vou recomendar para todo mundo. Por favor. Eu fico lá de fã, né? Agora eu preciso recomendar. Lógico. Mas pode sim me seguir nas redes sociais, @NinaSolderaOficial. E aí tem os outros trabalhos que lá também a gente acaba publicando um pouquinho, né, de cada um, aí dá para seguir. Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui com mais um episódio. Te convido a acompanhar as nossas redes sociais, @ElasNaCenaPod, no Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero no próximo. Tchau, tchau.